Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Luiz Felipe Roselino, professor pela UENG, a Estadual de Minas, do campus de Frutal. Está falando de São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. E fez o doutorado, o mestrado também lá na UFSCar, em São Carlos, né, onde eu também estudei, e sobre o Max Weber. Então ele também tem essa dupla formação, ciências sociais e filosofia. Prazer recebê-lo aqui, muito obrigado pela sua presença. Eu vou começar com uma pergunta aí para você falar da sua formação um pouquinho, como é que foi essa transição, né? O que você estudou primeiro e como é que você vê essa relação também entre as ciências sociais, a filosofia e o Weber nessa relação também. Obrigado pela presença aqui. Obrigado, Caio. Muito parabéns pela sua iniciativa, né? E o Conversações Filosóficas, que, poxa, tá numa alta produção aí, né? Invejável, né? Muito contente de participar e de ver aí toda essa atividade, né? Nesse momento que a gente praticamente só tem esse meio, né? Eu tive um pouco Não foi tão ruim como costuma ser mudar de área, mas em geral não é fácil a gente ter graduação numa área, fazer pós-graduação em outra, né? Mas para mim não foi tão ruim, não. Foi bacana, foi fácil, foi tranquilo, porque eu sempre gostei muito de filosofia, apesar de ter feito curso de sociologia, então eu sempre peguei muitas disciplinas de filosofia, tal. Cursei muitas disciplinas no mestrado, no doutorado. Eu acho que foi uma experiência legal. Fui bem recebido, mesmo pesquisando Max Weber na filosofia, que no Brasil não é tão comum. Embora em outros lugares é até mais comum estudar, né? Max Weber, ou como o Karl Marx estuda no Brasil bastante na filosofia, né? Pois é uma fonte, né, de uma discussão bastante importante, né, dentro de diversas áreas, inclusive, né, até da filosofia do direito, diretamente, tal, passando por uma filosofia dos valores, né, que tem se atualizado bastante em campos diversos, da época do Weber, né, e as contribuições do Weber à teoria crítica, que é o que mais me interessa, na verdade. Sempre trabalhei com o Max Weber junto com outros autores, né? Então, dentro da tradição do pensamento neocantiano, no início, a relação do Weber do Lukács, e agora, recentemente, eu tenho dedicado a estudar Max Weber e Adorno, Max Weber e Horkheimer, né? Esse tipo de interlocução, e aí fica bastante interessante dentro da minha trajetória, né? Porque eu aproveitei bem a pós-graduação em filosofia para ter uma base boa, né, na filosofia alemã, e aí eu consigo articular esses autores de uma forma que talvez, dependendo da formação, o que pode ser uma desvantagem acaba dando uma vantagem, né? Mas institucionalmente a gente tem muitas barreiras ainda formais, né? Quando a gente não segue uma linha tão já convencional, ou tão sedimentada, assim, né, de áreas de filosofia que já são consagradas e tal, né? E acho que a teoria crítica tem essa característica. Então, quando a gente participa de eventos de teoria crítica, ou quando eu tento escrever artigos na área, eu não tenho nenhum problema, né? Porque é uma área que não se limita à filosofia, né? Ela pressupõe a teoria social, né? E que não é também sociologia propriamente dita, né? Então, é um campo muito interessante. Eu gosto muito de trabalhar, de estudar, pesquisar nesse campo, mas eu sei que alguns colegas também têm um pouco de dificuldade quando mudam de área, tal, na pós-graduação. Eu não posso me queixar muito, não, mas acho que o objeto que eu estudo ajuda bastante. Muito bom. E deixa eu te fazer uma pergunta, então. Por que você acha que, no caso do Weber, tem essa resistência de recebê-lo como filósofo no Brasil, uma vez que o Marx e os autores da Escola de Frankfurt, né, mesmo da primeira geração,
E o Lukács também são mais lidos na filosofia do que o Weber. Por que você acha que com o Weber acontece isso? Não sei, talvez a recepção das ideias do Max Weber aqui no Brasil tenha uma trajetória mais particular, né? Mas ele mesmo, no seu, imediatamente após sua morte, o Karl Jaspers, ele foi fazer uma homenagem a ele, né, por ocasião da sua morte, né? E ele chama o Weber de filósofo nessa oração. E isso gera uma indignação dos neocantianos. O próprio Rickert acha meio tratá-lo como um filósofo e tal. Então, não é uma coisa só do Brasil, claro, é uma coisa eu acho que nem vale a pena muito, na minha opinião, ficar tratando dessas questões formais sobre áreas de saber, né? É interessante tratar as barreiras formais enquanto limites ideológicos a uma visão crítica. Isso é interessante. Mas as barreiras formais em si é uma bobagem, né? Uma bobagem discutir isso sem ter um objeto claro, um dado claro, né? Mas eu tenho a impressão que o Weber realmente ele foge acho que ao sentido estrito, né, de um filósofo, com certeza. Ele não é um filósofo no sentido estrito, né? Mas é um pensador talvez como Freud, como outros que têm relevância para uma discussão filosófica, né? Como tem talvez a metapsicologia no campo do Freud, a teoria social, né, junto à teoria crítica, ela remete a uma tradição de pensamento da sociologia alemã, né, além do marxismo, né, do pensamento marxiano. Uhum. E o que foi exatamente que te interessou para estudá-lo na filosofia? Conta um pouco do que você pesquisou no Weber. Pois foi uma coisa do acaso, porque o Weber eu fiz minha monografia sobre ele, o que já foi um pouco complicado, porque lá na UFSCar, na época, acho que até hoje talvez não seja muito diferente, não tem muitos pesquisadores em teoria sociológica mesmo, tem mais sociologia aplicada, que, aliás, é o padrão das ciências sociais que segue a linha de um padrão científico que deve ter um objeto delimitado, que deve ter métodos de pesquisa quantitativos, qualitativos. Então, esse campo da teoria sociológica nem sempre é privilegiado, embora seja muito importante para formar docentes, né? Mas eu já pretendi a docência desde sempre, eu tinha essa vocação, então eu não vi problema nenhum em arrumar um orientador, no caso uma orientadora que topasse, né, me orientar em Max Weber, que ficou muito contente quando eu propus o tema. Eu só fiquei em dúvida se eu iria estudar Max Weber ou Karl Marx. E foi assim, por lendo e buscando uma questão que me intrigasse, que eu acabei entrando no tema da racionalidade do Max Weber, até descobrir o tal hiatus irrationalis, que na época me deixou com a pulga atrás da orelha, que é um desses temas que vem do neocantismo ali do sudoeste da Alemanha, né? Uhum. E o que seria esse atos reacionários? Se pudesse falar rapidamente, assim, para quem não está familiarizado. É é, o que a gente chama talvez de princípio de demarcação no Kant, de estabelecer uma distinção, né? Talvez se popularizou entre a ciência, a metafísica, ou o que se pode conhecer, e tal. Ganha um estranho cunho desse tipo de irracionalismo, que é muito estranho ao falar do Kant, claro, né? Mas é no sentido negativo, né? E isso acho que foi o Harold Laski que usou no sentido mais de até fugindo um pouco da linha dos seus outros professores. Ele pensa a tentativa do Fichte, por exemplo, de superar algumas limitações apresentadas pelo Kant nessa ideia de um salto, né, de um salto per hiatum irrationalis, de ultrapassar uma espécie de barreira, né, de abismo, de um irracionalismo, de uma incompreensão, né? E é uma leitura juvenil de um autor que não viveu muitos anos, né?
Ele apareceu mais dentro de um contexto muito específico de discussões científicas, de revistas científicas da época, tal, né? Mas por algum motivo na época me deixou assim bem curioso. Acho que é isso. Bom, eu queria perguntar, você falou do sudoeste alemão e tal, aí tem aquela questão escola de Baden, Heidelberg, e os círculos, né, ali da Alemanha, o Weber, como é que é essa relação? E junto com essa pergunta também, no século XIX, né, depois dos pós-kantianos, até o Hegel e depois o Marx, os jovens hegelianos, aquela discussão toda, nesse contexto surge esse neocantismo como uma espécie de reação também a esse pensamento dialético, né? Como é que o Weber se posiciona, né, com relação a esse debate, Kant, Hegel, marxismo e as escolas, os círculos ali que surgiram nessa época? Isso é um tema interessante. Eu acho que foi por aí que eu comecei muito das minhas pesquisas mesmo, tentando entender um pouco isso. A ideia de tratar essas escolas como tendo... Eles têm conceitos em comuns, como esse. Eles têm discussões em torno de conceitos e tem algumas características gerais, mas são poucos autores, no caso da chamada Escola de Baden, eles não usam mais o termo Baden, né? Acho que não usam geograficamente mais o termo Baden, né? É um termo antiquado, né? Então, chamam de sudoeste da Alemanha. Tem motivos geopolíticos por trás disso hoje, tem, inclusive, né? Mas na época do Weber se chamava de Escola de Baden, né? Esses autores, eles têm umas particularidades e, dentre elas, de pensar, por um lado, uma filosofia da cultura, que é muito interessante. A princípio, o Weber se aproxima dessa corrente porque eles pensavam que a filosofia como tendo por objeto a cultura, e aí o conceito de cultura é extremamente problemático, é um conceito muito específico de cultura, né? Nós temos em alemão essa questão de diferenciar e às vezes não diferenciar cultura e civilização, né? Tema caro que aparece inclusive nas traduções do Freud, né? O mal-estar na cultura, que ficou como mal-estar na civilização, tal. Mas acho que o Norbert Elias talvez foi um dos que tratou especificamente disso na época do Weber, né? E tentou resolver um pouco dessa imprecisão conceitual, tratando a cultura como uma visão alemã mesmo e a civilização como historicamente amarrada a um projeto civilizatório francês, né? E a origem da palavra também latina, tal. E essa ideia de cultura em alemão, essa ideia de Bildung, né? Essas noções que são próprias do meio intelectual, bastante particular da Alemanha, né? Que passa inclusive pelo romantismo, talvez um campo que desemboca nessa corrente desses autores, mas que, na verdade, tenta delimitar esse conceito de cultura, vinculando a ela a noção de valores culturais. Sendo em termos genéricos, assim, filosoficamente falando, quer dizer, apesar da cultura não ser um objeto que se delimita à filosofia, né? Mas, filosoficamente falando, eles pensavam em valores éticos, estéticos, e isso que é o mais interessante, acho que isso talvez vai interessá-lo, Caio, valores científicos, ou tratar a própria verdade científica como um valor, num sentido bastante, pode parecer, na minha opinião, à frente da sua época, né? Quer dizer, eles entendem a importância do Kant por tratar não só valores metafísicos de uma forma antidogmática, mas eles entendem que isso também se aplicaria aos valores científicos. Uhum. Né? Isso leva, inclusive, o Weber a estar a par de uma filosofia da ciência que é mais recente em tratar as verdades como conjecturais e tal. E uma coisa que eu gosto muito no Weber, igualar a condição de ciência da sociologia e de ciências históricas à ciência em geral. Porque para eles, problemas epistemológicos não são problemas específicos de uma ciência. Né? Os problemas epistemológicos que se fundamentam numa teoria do conhecimento, dessa corrente neocantiana, eles são problemas gerais. Né? Então, tudo isso coloca o Weber, ao meu ver, um tanto à frente da sua época, e numa postura até mais interessante que alguns neopositivistas, sem falar assim com nenhum desdém, autores que até a gente deve ter certo respeito e consideração, né?
Mas, claro, dependendo da formação intelectual e da tradição teórica, algumas visões teóricas vão ter suas vantagens e desvantagens, né? No caso do Weber, servir-se tanto de uma discussão filosófica de teoria do conhecimento, quanto de uma visão histórica e sociológica sobre a ciência e sobre os valores também estéticos e éticos, né? Encaixaria nesse campo da filosofia dos valores e da cultura uma perspectiva muito interessante. Aliás, é por isso que eu até queria conversar hoje com você sobre os valores culturais e essas contribuições que o Weber dá ao tema do politeísmo de valores e a sua visão da crise dos ideais iluministas e as consequências da ciência nesse caminho, da especialização, inclusive, e do desencantamento do mundo, como algo que pode ser visto como um fenômeno sociológico, que tem um significado prático, e que, para o Weber, além de sociológico, tem consequências éticas, o que é mais interessante. Acho que essa é a particularidade do pensamento do Weber, que extrapola mesmo uma sociologia e o coloca numa discussão que as barreiras frontais, formais, né, de uma sociologia não dão conta, né? Acho que é isso que mais admiro nele, como pensador. Eu acho que é um diagnóstico da crise dos valores que ele escreve, Ciência como Vocação, ou Ciência como Profissão, que é assustadoramente atual. Aliás, é mais atual hoje do que na época que foi escrito. É estranho falar isso, né? Mas acho que você já deve ter tido essa experiência estudando alguns autores, né? Ou autores que se tornam atuais novamente. Porque eu aprendi isso com o Zizek, dentre outros, né? A atualidade de um autor não tem nada a ver com as suas ideias. Não é? Pobre dele, né? Tem a ver com estava falando isso com os alunos esses dias, né? Com essa espécie de maldição dos dias atuais. A maldição de vivermos em épocas interessantes, né? Maldição chinesa, às vezes você já ouviu falar isso, né? Os chineses dizem que tem uma maldição, isso é coisa meio anedota, né? Ninguém sabe direito a origem dessa história, o Zizek usa isso também, né? Falar que era uma maldição chinesa, fala assim, que você vive em tempos interessantes. E na primeira vez que eu li isso, eu achei muito estranho, quis entender bem. Agora não preciso mais entender, nós estamos vivendo em épocas interessantes e eu acho que dá para ver muito bem que espécie de maldição é essa. É realmente uma desgraça, né? Viver em épocas interessantes, quer dizer, são épocas de crise, né? São épocas de crises institucionais, de crise de valores, né? De crise de uma nova crise, de ideais que a gente já achava que estavam consolidados, né? No campo da ciência, no campo do Estado democrático de direito, né? E nós estamos vivendo nessas épocas malditas e interessantes, né, Caio? Hoje você sabe que você está gravando numa sexta-feira 13, né? Então, não sou só eu que vou falar de maldição hoje, não, né? Tem mais um colega aí que vai falar sobre isso, não é mesmo? É verdade, tem esse detalhe. É interessante, você estava falando aí da questão das regiões, e eu tinha feito a pergunta sobre o neocantismo, eu fiquei pensando uma coisa que eu ia perguntar. O neocantismo teve essa forma de, enfim, essa forma de retornar ao Kant para pensar os valores, mas também teve na Alemanha um outro neocantismo, que foi aquele do Cohen, do Nathorp, do Cassirer, mais próximo da primeira crítica, em tentar reformular a teoria do conhecimento. Pelo menos no Cohen isso é mais claro, no Cassirer aí já tem comentadores que tentam mostrar que ele teria ido para bastante além disso, né, com as formas simbólicas e tal. Mas em todo caso é diferente, né, essas duas apropriações do Kant e essa daí que repensa a cultura, que faz da cultura um objeto, né. Queria te perguntar o que você acha, é de fato diferente dessa que está mais próxima à formulação de uma teoria do conhecimento científica mesmo, né? E aí vai derivar um outro conceito de ciência também, essas duas. E talvez essa do Weber, essa relação com uma sociologia, né, uma teoria social que vai depois deslizar, né, para a escola de Frankfurt, né, para a teoria crítica, seja, enfim, mais próxima
enfim, do que aconteceu no século XX, no sentido de uma relação de teoria social e filosofia, né? Enquanto essa do Cassirer ele tenha ficado mais próxima, talvez, de um positivismo, né? Exato. E, enfim, o Cassirer é mais complicado que isso também, né? Não vamos fazer um Uhum. espantalho dos autores, mas tem uma diferença, é isso que eu quero falar, né? Entre os dois neocantismos, enfim, né? O que você acha disso? Sim, eu acho, é isso aí, Caio. Eu achei. Você falou o que eu ia falar, né? O, é isso mesmo. De certa forma, por exemplo, ele vai influenciar essa corrente do Cassirer, vai influenciar, por exemplo, Durkheim. Então, de alguma forma, se aproxima de um positivismo ou de uma tradição positivista. Mas isso não é próprio dele, é uma apropriação, né? Eu não, talvez essa corrente ela tenha até um corpo teórico mais claro e definido, diferente da escola de Baden, chamada escola de Baden, que é um pouco, vamos dizer assim, tem gente, para algumas pessoas nem é uma escola, né? Mas essas bobagens de rótulo, eu não acho que vale a pena discutir nada disso. Um Mas ela tem círculo, talvez, um autores. círculo, sim, exato. Como no Weber a gente fala do círculo de Heidelberg, exatamente. E mas isso é bobagem, né? Chamem como quiser. O importante é saber do que estão falando, de que a que tradição se remete, a que questões, ou a que conceitos, tal, né? E eu vejo esse campo interessante. Para o caso do Weber, até a sua obra mais importante, que é hoje considerada a obra clássica de sociologia, que é a Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo, na sua primeira versão, que é de 1904, o próprio Weber não via como uma obra sociológica, e via como uma obra de história da cultura, né? Porque estava integrado esse esforço intelectual que tinha, né, esse interesse em tratar dos valores culturais, né? E que unia forças de vários autores e de diferentes formações. Eu acabei me identificando muito com o Windelband, porque até pela maneira de escrever, apesar do Rickert ser muito mais estudado a relação do Rickert e do Weber, de ler mesmo os autores, eu fiquei assim, eu gostei muito das análises do Windelband. Ele foi um formador de, de uma geração de leitores, tanto do Kant como até de certos elementos do Hegel na sua época, né? E um leitor de Kant muito interessante, que eu cheguei a comentar com pessoas que estudavam Kant, sabe? Eu lia o Windelband, ele lia autores contemporâneos, né, dos melhores intérpretes de Kant, e, sabe, percebia que era uma... Eu estava vendo eles falando coisas muito semelhantes, né? Sem ter bebido dessa fonte, né? Quer dizer, ele foi realmente um leitor de Kant muito interessante, né? E o Rickert, ele já tenta ser um filósofo do tipo que faz sucesso hoje. O Windelband, a praia dele era a história da filosofia. O Rickert ele já entrava num campo mais... eles queriam trazer a teoria dos juízos do Kant, né, para campos muito interessantes não explorados pelo Kant. E talvez eles tenham a sorte e o azar de serem contemporâneos à fenomenologia. E talvez o campo que a princípio eles pensaram em adentrar, acho que a fenomenologia vai ocupar o espaço, né? E o que estava prestes a fazer uma ponte interessante era o Lask, que acaba morrendo na Primeira Guerra. Então, essa escola ela tem uma vida curta, ela tem um certo... ela passa a ser só um dado de história da filosofia, talvez, para entender conceitos usados por autores. São diversos, inclusive o Max Weber, mas não só o Max Weber, né, mas autores dessa mesma época, desse mesmo meio intelectual, né? Acho que é isso. Eu Não sei queria se... perguntar sobre a relação também com os estudos literários que esses autores faziam e o Lukács especificamente, né? Como é que é a aproximação do Lukács a esse círculo, tendo vindo ele de outro país, mas é um autor da tradição alemã também. O Lukács, que convivia com Weber, para ele mesmo, para ele próprio Lukács, não era o mesmo Lukács de História e Consciência de Classe, né? Ele era ainda... Ele se dizia sob influência dessa escola, tal. Como se fosse uma influência, tal. E o amadurecimento de suas obras passa por uma autocrítica. Isso está nos prefácios do Lukács, o prefácio dele é a teoria do romance, né?
nunca escondeu esses elementos. Mas ele, claro, ele sempre teve tendências políticas, como ele que inclusive acho que atrapalha um pouco a amizade entre ele e o Weber, e tal, né? Sobretudo na posição contra e a favor da Primeira Guerra Mundial, tal, né? Mas são dados mais biográficos, tal. Eles têm muito sentido quando você lê a política como profissão do Max Weber, né? Que se traduziu com a política como vocação. O Weber faz muitas provocações aos jovens que estão entusiasmados com a revolução, tal. Ele, sem dúvida, o contato com o Lukács foi uma inspiração para várias provocações do Weber, e até provocações meio... até na definição do Estado do Weber, que foi clássica, ele cita o Trotsky num sentido provocativo. Ele fala, o Trotsky disse em Brest-Litovsk que o Estado se baseia na violência. Ele está provocando pessoas de esquerda nessa época que eram contra a guerra. Ele fala, sejam realistas, a política é feita pela violência. Não achem que a política é o campo da ética do Sermão do Monte, é o campo do dar a outra face. Tal. Então, essa postura do Weber é por um realismo político e por uma política pensada da maneira de Clausewitz, que a guerra é um instrumento da política, é uma continuação da política, tal. Ela é muito datada. Eu acho que é um dos elementos mais datados do texto do Weber, a política como vocação. Ele é datado, está datado a essa visão. Ele está datado nos dois lados. Primeiro, ele está datado por uma visão imperialista do pré-guerra e pós-guerra. Aliás, o texto Política como Vocação já estava praticamente acabada a Primeira Guerra Mundial, em 1918. Né? Mas ele escreve sobre isso também no pré-guerra. E a pedido do pai, inclusive do Lukács, o Weber manda uma carta ao Lukács muito interessante, dizendo sobre a aventura de uma revolução, que o socialismo pode ser um dia uma alternativa viável, mas que agora não é o momento, e que se desse errado ele ia ser desacreditado pelas próximas gerações. Então, eu vejo o Weber aqui, parece que era muito, vamos dizer assim, parece a bola de cristal, né? Mas, por outro lado, no fundo, ele também estava pensando, né, nos interesses nacionalistas. Ele era um nacionalista, né? Ele ficou incomodado com a saída da Rússia da Primeira Guerra. Tal, né? O outro lado, que talvez essa discussão do Weber é pouco atual, né, ver ali um cristianismo pacifista, leitor de Tolstói. Né? Você estava perguntando sobre a literatura, né? O Tolstói se torna ali no final de sua vida, né, um escritor de vários temas, né? Inclusive ele aborda bastante o cristianismo, valores cristãos, tal, no final de sua vida. E ele vai também escrever textos assim pacifistas, apelando para que o cristão se reconheça como a pessoa da não violência. Então veja outro tema que o Weber está bastante atualizado, né? Porque o cristianismo desse tipo, eu não sei o que aconteceu com ele, aconteceu alguma coisa estranha, né? Nós estamos vivendo um período que parecia, há tempo atrás, uma coisa meio surreal, né? Meu pai, ele gostava muito de um filme do Buñuel, né? Esse estranho objeto de desejo, né? Esse obscuro objeto de desejo, né? Que tinha lá o grupo terrorista, que era, né, o grupo terrorista armado do Menino Jesus. A gente está quase vendo isso daí, né? Isso era para ser uma piada em 1970, quando o filme foi feito, né? E hoje não é piada, né? Então, você vê que até certo tempo ninguém tinha que se preocupar. O Weber se preocupava com os chamados cristãos radicais de sua época por serem pacifistas, né? O cristão radical era ameaçador igual um tibetano. O máximo que ele ia fazer era por fogo em si mesmo, se auto-sacrificar, né? Hoje em dia as coisas estão bem diferentes, né? Essas mudanças no campo dos valores, né? Torna alguns elementos do texto do Weber datados, sobretudo o texto A Política como Vocação, em contraste com A Ciência como Vocação, que é um texto atual que nos ajuda a entender até como é que nós fomos parar aqui, né? Eu tento sempre reler ele, trabalhar em sala de aula, e cada vez que eu tenho trabalhado, ele tem se tornado mais atual, como eu brinquei, né? Não pelo que o Weber escreveu, mas pelo tipo de momento que estamos vivendo, né? Uma vantagem do Weber, filosófica, do meu ponto de vista, né? Claro, quem sou eu para falar sobre isso, mas
como vantagem ou desvantagem, mas na minha leitura de Max Weber, uma coisa que é extraordinária no Weber é que ele não cai numa balela de pluralismo, como um discurso datado. Como a tolerância faz parte de um discurso datado, que está em crise já faz tempo, desde a época do Weber, sabe? Não é que eu sou contra isso, é um realismo da radicalidade desse problema dos valores que o Weber analisa, né? E ele é acusado pelo Lukács de ser um relativista. Mas o Weber, o tempo todo, quando ele esbarra com o relativismo, ele sempre fala: não estou propondo um relativismo. A postura relativista não é válida. Não estamos tratando aqui de um olhar relativista sobre os valores. E isso, com certeza, vem dessa corrente neocantiana. E chega no Weber onde não chegou no Rickert, nesse tipo de discussão, né? Ele entende mesmo um problema cultural nos termos dessa corrente, né? Isso é um problema cultural. Quer dizer, isso é um problema que nos foi um legado do desencantamento do mundo. Esse é um problema que foi um legado da crise dos ideais iluministas. Esse é um problema que, para entender ele, é preciso entender a trajetória da ciência, né? E o Windelband, mais que o Rickert, ele queria que a gente entendesse a ciência com um olhar realista da ciência como ela propõe a sua discussão. Não com uma... Isso ele foge ao Kant, claro, né? Não com uma teoria geral sobre a ciência, né? Embora se pense em uma teoria geral do conhecimento, né? Como teoria do conhecimento, né, nós temos uma discussão filosófica epistemológica, né, no sentido inglês, por exemplo, né? Em alemão a gente chama assim, né, de teoria do conhecimento, ou de gnoseologia. Tá? Eu não gosto muito desse termo. Coisa minha. Não tem nada contra quem usa assim, mas eu acho que dificulta. A gente está falando de teoria do conhecimento, é fácil de entender assim, né? E os textos teóricos do Weber, inclusive, que a gente chama erroneamente de metodológicos, não são. O Weber nunca usou também o termo metodologia, só para falar mal da metodologia, aliás, que ele dizia que não servia para nada. Mas os textos teóricos do Weber, em alemão é Wissenschaftslehre, é a teoria da ciência. Como é o mesmo nome das obras do Fichte, né? Que a gente traduz por doutrina da ciência, né? Embora não tenha nada a ver com Fichte diretamente, mas veja, ele está ligado a uma discussão filosófica do idealismo transcendental, isso com certeza, né? Pressupostos do idealismo transcendental, né? Mas eu estou achando essa conversa muito, muito difícil, Caio. Eu acho que a gente tem que... eu estou me sentindo aqui muito... Tudo bem. Então vou te perguntar, a gente tem que falar de coisas. Vamos fazer uma pergunta, então, assim, como é que você acha que... Tem duas perguntas que eu te fazer sobre legado do Weber. O primeiro na Escola de Frankfurt e o segundo no Brasil. Essa primeira, então, sobre a Escola de Frankfurt. Você acha que a questão da crítica à razão instrumental é o principal da leitura que é feita pelo Adorno, Horkheimer, né, sobre o Weber? É nesse ponto que você acha que tem a maior contribuição dele para a primeira geração da teoria crítica? Para não falar das outras gerações também depois, talvez a gente possa até entrar nisso. E a outra pergunta, já para você já responder as duas e talvez articulá-las, né? O Brasil, a gente tem uma recepção do Weber desde, né, dos anos 30, talvez, né, no Sérgio Buarque, depois Gabriel Kohn, né, são autores que estão tentando pensar, não sei, tipos ideais para pensar o Brasil, para pensar, não sei até se a tradução tipo ideal, né, eu sei que você critica, né, como é que você pensa uma melhor tradução também, você tem sempre esse cuidado, né, com a terminologia, que é importante, né, uma questão também de como que um autor se expressa na sua língua e como que a gente vai reportar isso em outra língua, em outro contexto e tal, né? Então essa outra coisa também, né? Que a Alemanha é uma coisa, o Entre Guerras, e aqui no Brasil né, um outro continente, né, uma ex-colônia. Como é que a gente lê esses autores dessa tradição? Quais os cuidados que a gente teria de tomar, né, para pensar o Weber aqui no Brasil? Essas duas perguntas. Eu colocaria, viu, Caio, esses primeiros autores que você mencionou, até começar pelo mais fácil e mais pontual que é, né, que é a recepção das ideias. E até porque, só para recomendar algumas leituras, talvez, não mais que isso, né? Fora, acho que você citou o Sérgio Buarque,
Até o Trachtenberg é um leitor interessante do Weber, foi um dos primeiros. E o Raimundo Faoro. Esses dois, eles souberam usar bem o Weber para entender o Brasil. Acho que foram os que usaram melhor, assim, de forma... O Trachtenberg para pensar a burocracia em geral, né? O Faoro para pensar o conceito do Weber de patrimonialismo, que dá nome à obra aos donos do poder, quer dizer, é o que a gente chama aqui no Brasil de essa apropriação pessoal do público, do poder público. Tal. Ele usa muito bem o Weber. Tal. Mas todos esses autores, eles vão ser obrigados a ler o Weber em outras traduções. Então, veja que problemático. Né? Ou ler no original, alguns leram italiano, em espanhol. O Florestan Fernandes leu o Weber em espanhol, Economia e Sociedade. Né? Lá na UFSCar, inclusive, tem a biblioteca do Florestan Fernandes. Eu, na época que eu me interessei, eu fui lá ver as edições do Florestan, as anotações dele, né? E tem alguns textos em inglês. Tal. Então, essa é uma... Quer dizer, esse Weber dessa época, desses autores, é um Weber de segunda mão. Quem aprendeu Weber nessa época aprendeu tudo de segunda mão, né? Não foi lendo o original. Né? Digo assim, formaram os futuros leitores do Weber. Então, é uma geração bastante limitada nesse sentido, mas são leitores interessantes, porque eles são bons sociólogos, bons intérpretes, bons cientistas políticos, mas como leitores de Weber não são especialistas. Né? E o Gabriel Kohn, talvez um dos primeiros, mais próximo de um especialista, mas com limitações de sua época. Como outros professores da mesma geração dele, que fizeram obras que ficaram, sabe? A gente lê hoje, eu indico para os alunos e tal, mas muita coisa mudou. Pós 1970, e até no conhecimento dos documentos, dos textos originais do Weber. Mas eu não vou parar aqui a conversa de especialista, né? Para a gente ficar numa conversa menos de especialista, né? Isso é para um grupo muito limitado de pessoas que devem ler mais do que ver vídeo no YouTube, se desculpa a minha opinião. Não é mesmo? Para tratar dessas coisas com propriedade. Né? Mas para recomendar, né, eu acho que o Faoro e o Trachtenberg foram os que trouxeram, talvez, os primeiros a trazer o Weber e aplicar o Weber a uma leitura do Brasil. Na verdade, também o Florestan já faz uma leitura interessantíssima, porque sua principal fonte é marxista, mas ele é dessa corrente que eu gosto, tem muita gente que gosta, não é? De um Weber de quem lê Marx, né? Não um Weber que dialoga com a teoria do Marx, né? Que faz críticas importantíssimas em sua época ao marxismo, né? Mas não faz críticas diretamente ao Marx, ele evitou. Mas ele fez críticas duras ao marxismo. E o marxismo da época dele merecia umas pauladas. Eu estou traduzindo o texto do Weber, que é bem isso. Ele está discutindo ali num encontro da Sociedade Sociológica Alemã. Eu espero que eu consiga publicar essa tradução. Faz tempo que eu estou para terminar ela, eu terminei faz pouco tempo. Né? A gente fica espantado como a Sociedade Sociológica Alemã era pouco versada em Marx. Né? O Lukács, que aprende com Simmel muita coisa sobre Marx, depois se queixa do tipo de aprendizado que ele teve. Mas ele se queixa, às vezes, até injustamente, porque, em parte, ele deve, em parte, ele realmente estava preso a uma leitura do Marx, que ele próprio vai depois desconfiar dela. Essa leitura do Marx que é meio revisionista, vamos dizer assim, né? Meio revisionista, meio desconfiada. Né? O Weber põe polêmicas interessantes, ajuda o marxismo nessa autocrítica, pelo menos o do Lukács, mas não é só do Lukács, não. Né? Até dos primeiros autores com quem ele debateu. Alguns ele respeitava bastante, Max Adler respeitava até bastante intelectualmente e tal. O Karl Kautsky ele já critica mais duramente, e acho que quem estuda sabe das vantagens e limitações desses autores. Foram importantes assim para internacional, tal, foram importantes para, como se diz, para formar um conjunto doutrinário do pensamento do Marx, mas foram importantes também para datá-lo demais, para aprisionar seu pensamento em moldes, né, muito rígidos e tal, né? Em determinismos, né? O Weber foi um dos primeiros debate envolvendo a questão da economia, isso aí? A coisa que mais incomodava o Weber era o determinismo econômico. Do ponto de vista até que ele usava a teoria neokantiana. Ele vai explicar que a história tem relações causais muito complexas, não pode nunca partir de uma causa, é uma cadeia de causas. O Weber respeitava um pouco o olhar das antinomias do Kant.
estabelecer um princípio, uma causa primeira, né, é um erro, vamos dizer assim, epistemológico para o Weber, né, um erro de teoria do conhecimento, é um erro de lógica, em certo sentido, né, essa tentativa neocantiana de repensar a lógica dentro dos termos do Kant, né, da lógica transcendental, mas com a infelicidade que eu comentei de viver numa época em que a filosofia vai dar uma reviravolta na fenomenologia e também não no campo da lógica, né? Mas muito interessante, até para quem estuda Husserl, o Husserl teve algumas trocas com Lask e tal, teóricas interessantes também, mas nada ficou muito claro nesse campo sobre essas teorias, né? Sobre o que há ou não há de kantiano, neocantiano na fenomenologia ali no início. Nada disso ficou claro, né? Os autores não deixaram isso claro. Então, os filósofos que se dedicam a isso entram num campo pantanoso, né? E eu nem tenho muita autoridade para falar sobre o assunto, mas você estava perguntando sobre isso inicialmente, né? Eu acho que a grande vantagem do Weber vai estar, então, nessa outra parte da questão que você me colocou, sobre a meios e fins, ou sobre a crítica da razão instrumental do Horkheimer. Mas eu acho que, antes de tudo, eu acho que um dos principais legados do Max Weber, e que chega, inclusive, ao Walter Benjamin, né? E chega também, até por meio dele, alguns temas da dialética do esclarecimento, seja o tema do desencantamento do mundo, né? E talvez antes da discussão sobre meios e fins. O desencantamento do mundo lhe conduz a uma leitura que, vamos dizer assim, segue muito próxima ao Max Weber, né? Sobretudo no Horkheimer. A visão do Horkheimer de uma crise dessa noção de razão no sentido substancial, no sentido filosófico, né? Rigorosamente filosófico, né? Ela está muito próxima mesmo do Max Weber. Mas ela, vamos dizer assim, parte do Weber, mas abre questões que o Weber nem sonhava. E mostra até uma certa ingenuidade do pensamento do Weber, que é uma ingenuidade dos pensadores de sua época, na verdade, né? O Weber não era nada ingênuo, ao contrário, mas ele mostra uma ingenuidade do pensamento ainda dessa época, né? Eu acho que que os fenômenos pós-fascismo, nazismo vão, né, fazer uma diferença nesse sentido que eu estava mencionando, né? Quer dizer, o Weber, como não viu nada disso, defende esses aspectos políticos que eu mencionei, são datados, né? E como não viu ainda a que ponto poderia chegar essa razão instrumental, lembrando que o Weber nunca usou essa expressão, razão instrumental, ela é uma espécie de resumo de conceitos chaves do Max Weber, né? Se a gente deve dar crédito, ou está dando, talvez esteja dando crédito demais, algumas notas de rodapé da dialética do esclarecimento, mas eu acho que o texto, né, a parte central do Eclipse da Razão, né, Meios e Fins, talvez nos autorize a falar sobre isso, nesse sentido que eu estou falando. O Weber, como sociólogo, ele já não fala como filósofo, isso que ele estava falando no início, né? Quer dizer, o Weber nunca usou o termo razão. Posso estar exagerando, pode ter usado, mas nunca tratou, né, do ponto de vista teórico, da razão. O Weber sempre falou da racionalidade, né? É isso que observa o Horkheimer. Mas enquanto o Weber vê isso como uma necessidade, para fazer sociologia, tem que tratar sobre o que é racional de um ponto de vista, a quem coloque, né, o Weber num campo teórico perspectivista, né? É um pouco anacrônico ler o Weber assim, mas é interessante, né? Quer dizer, é racional. O Weber diz isso numa nota de rodapé da Ética Protestante. O que eu chamo aqui de racional pode, de outro ponto de vista, ser irracional, né? O filósofo vai olhar isso e falar, isso é relativismo. Não, isso não é relativismo, porque ele não está falando da razão do ponto de vista filosófico. Ele está falando da razão do ponto de vista histórico, né? Quer dizer, não é que o valor não está preso a nada, o valor está preso às condições históricas, aos interesses materiais e aquilo que influencia a nossa forma de ver o mundo, né?
a nossa visão de mundo. Tal. O Weber não usou tanto esse termo, mas estava em moda na época dele. Né? Pelo Dilthey, pelos teólogos também da época, ali, uma corrente liberal que estava ali começando a falar sobre visões de mundo também na teologia. O Weber tinha alguns amigos dessa área também. Né? Então, a racionalidade para o Weber, ela passa a ter um sentido predominantemente social e histórico. Né? É o mesmo sentido, claro, que a teoria crítica vai tratar, mas ela vai falar aquilo que o Weber não falou. O Weber tratou o tema até um ponto e parou. E como a gente estava dizendo no início, porque ele não se via como filósofo, eu acho que ele mesmo se via como filósofo. Embora ele discutisse com filósofos na sua época. Né? E embora ele, em teoria do conhecimento, talvez falasse também como filósofo, mas ao falar como sociólogo, ele se limitava à função de sociólogo. Essa, aliás, crítica do Lukács ao Weber. O Lukács vê o Weber como um autor que se limitou à especialização, que é um elemento ideológico para o Lukács nas ciências de hoje. Né? Aliás, eu gosto muito dessa leitura do Lukács. Para alguns pode ser simplista, para mim não é. Desde muito tempo nós chegamos à conclusão, graças ao Fordismo, desde Adam Smith com a divisão do trabalho, o Fordismo, até o Taylorismo, nós chegamos à conclusão de que produzir mais é bom, como produz mais, especializando o trabalho, logo especializar o trabalho é bom. Pronto. Aplicamos essa lógica que é do mundo da produção, do mundo econômico para a ciência. E nos tornamos reféns de uma ciência especializada. Querer sonhar com uma ciência não especializada corre o risco de ser retrógrado. É querer voltar a ser um erudito do passado. Não tem lugar mais para esse tipo de gente no mundo intelectual que nós vivemos. Né? Então, o Lukács colocou isso, para mim, ele matou uma charada que vale até hoje. Esse é um limite ideológico das ciências. Né? E o Weber, então, ele se viu diante de um limite ideológico que para ele é um limite epistemológico, para ele é um limite de teoria do conhecimento. Né? Então, se eu estou falando da racionalidade do ponto de vista histórico, eu não posso me queixar dos filósofos, eu não posso me queixar do discurso de determinado filósofo que usa a razão dos ideais iluministas para defender a escravidão. Coisa que, por exemplo, o Horkheimer vai se queixar em Meios e Fins. Claro, mas por essa ideia que para o Lukács, por exemplo, não tem nada de legítima, de que o cientista não pode usar do como é que se diz, né? Do seu emblema, não, fugiu a palavra, né? Sua figura de cientista, da sua autoridade de cientista, é outra coisa que eu queria falar, mas serve essa, né? A sua autoridade de cientista para tratar de temas, de campos que fogem ao recorte restrito do que é o que pode ser não dito, ou quais juízos de valor, né, são cabíveis dentro desse campo. Veja, Caio, aqui nós estamos no campo da teoria dos juízos de valor desses autores que influenciaram o Weber, né, o Rickert entre eles, tá? Que leram o Kant dessa maneira que é interessantíssima, né? E que hoje tentam se ler novamente o Kant assim. Eu gosto bastante da maneira do Weber ler, eu sou suspeito, mas né? Veja, ela foge a problemas como esse do relativismo, ela foge a problemas, ela não foge a um problema, o da ideologia, para o Lukács. Né? Quer dizer, ela é, do ponto de vista teórico, bastante vantajosa para fornecer uma crítica técnica, mas ela não vai além de uma crítica técnica. E para o Weber, a crítica técnica é a crítica dos meios. Né? Então, é aí que o Weber põe em prática algo, é aqui que o Horkheimer, até certo ponto, vai concordar com o Weber, né? E vai ver a razão instrumental como tendo também essas características, mas o Weber não vê isso como algo limitado, né? Como algo limitado pela técnica. E ele não vê até que ponto essa racionalidade técnica pode se tornar... Ele vê e não vê. Ele vê até que ponto, sim, a racionalidade técnica se torna quase despótica, para usar os termos desses autores, do Marcuse, por exemplo, né? Em Um Homem Unidimensional. Ele vê até certo ponto como a racionalidade técnica que existe no mundo do capitalismo mais avançado, ela é muito mais
indisposta à crítica do que essa falta, essa rasa racionalidade de países de fanáticos e de países de regimes totalitários. Né? A razão instrumental, a razão técnica, ela é totalitária num sentido diferente, que ela nem precisa da violência. Né? Ela nos domina ideologicamente sem que nós percebamos, que é como a ideologia nos domina. Né? Então, o Weber, é isso que eu disse, o Weber não sonha com esse tipo de problema, mas ele esbarra nesse tipo de problema. E não é à toa que ele encerra a ética protestante falando que o manto sacerdotal se converte numa carapaça. Ele vê a burocratização do mundo, que é uma forma técnica de se fazer política, como algo que nos enrijecerá historicamente e não terá saída e salvação. E a salvação talvez seja pior do que a burocracia. Né? Abre espaço para os líderes carismáticos, que são perigosíssimos. Veja o tema, talvez, que não sei em que ordem vai aparecer aí, veja Antônio Conselheiro. Não é perigosíssimo nada, é um cara sensacional. Mas do ponto de vista, né, do poder, ele é perigosíssimo. Né? Ele que identifica ali a República com as forças satânicas ali, né? Que se vale da sua autoridade profética. Ele é um líder carismático por excelência, no tipo ideal weberiano, tá? No tipo puro do weberiano, na verdade. Né? O Weber conhecesse, ele ia ficar impressionado, que é raro encontrar um tipo puro. Né? Na antiguidade tinha um monte, na modernidade é raro. Né? Então, o Weber ele esbarra nesse problema, mas ele apresenta esse problema da burocracia, da racionalidade técnica, que vai da política até a ciência. Ele usa esses termos como destino de nossa época. É destino de nossa época devido ao quê? Ao desencantamento do mundo. É destino de nossa época devido ao papel que a ciência passa a representar para o homem comum. Ele não conhece, não tem como conhecer o saber científico, senão superficialmente. Ele não tem como entender as explicações científicas do médico, do especialista. Ele se limita a acreditar nelas. Então, ela passa a existir para ele como um valor, no qual se acredita. E se acredita de uma forma semelhante ao homem antigo que acreditava nas superstições. Interessante que também o Weber tira isso do Lev Tolstói, né, dos prefácios que ele escreve, A Ciência Moderna. O Lev Tolstói que faz essa provocação em dizer que a ciência moderna se assemelha muito às superstições antigas, na medida em que os homens apenas acreditam que ela pode promover determinado tipo de resposta, de bem, de solução, e ao mesmo tempo se recolhem à posição de que não são cientistas e que não devem desconfiar dela, e que não devem não vê-la como legítima. Né? Bom, o Weber enxerga um pouco além do Tolstói e vê até que ponto que, de fato, os homens podem ou não desconfiar dos valores científicos. Porque, em alguns dados momentos, para o Weber, aí diferente do Tolstói, quando o valor científico entra em choque com outros valores éticos, religiosos, ou valores estéticos, ou valores também de ideais políticos, dos mais reacionários aos mais revolucionários, se determinada postura valorativa da ciência entra em choque, na medida em que não cremos mais numa verdade eterna, na medida em que não cremos mais, né, numa noção de uma ciência que revela a natureza verdadeira das coisas, né, na medida em que passamos por essa crise dos ideais iluministas, do qual o romantismo faz provas e a decadência, né, o Weber observa, então, uma espécie de retorno à condição em que os valores estão em uma condição de igualdade, mas em que eles, ao mesmo tempo, não se compatibilizam, em que eles travam uma guerra entre si, e ele vai fazer, então, uma analogia com o politeísmo e dizer, assim como antigamente, né, os deuses tinham ali suas questões particulares e entravam em conflitos, e os pobres mortais sofriam as piores consequências disso, muitas vezes tiravam algum proveito, mas na maioria das vezes, né, sofriam apenas as consequências. Essa dinâmica se dá hoje com valores mais, que são como os deuses, mas na forma impessoal. Né? Os deuses eram pessoas. Os valores agora são vistos numa forma impessoal. Eles são poderes impessoais. Né?
Esse tema que, aliás, eu tinha proposto, né, um dos temas que eu pensei da gente discutir. Né? Então, eu acho que esse é o campo que o Weber dá muitas contribuições aos dois, ao Adorno e ao Horkheimer. E, Desculpa te e o mais interromper, mas legal você acha que aí teria é... lugar uma teodiceia? Uma pergunta eu ia te fazer. Aí tem lugar não só a teodiceia, como as formas de antiteodiceia. O Weber ele vai construir tipologias de teodiceia na sociologia das religiões mundiais. Aliás, é uma coisa extraordinária. Eu levei um susto. De repente, um livro que nós não tínhamos em português, eu tomei notícia que a editora Vozes está publicando, né? E saiu agora o terceiro volume. Saiu o primeiro volume, parece que eles pularam o segundo, ficaram... Deve estar dando mais trabalho, né? E aí publicaram agora o terceiro volume, que é uma obra inacabada do Weber, das mais importantes que nós não tínhamos em português, né? E agora está saindo, né? Uma tradução interessante, parece, pelo que eu pude ver, né? E lá, por exemplo, aparece uma tipologia das teodiceias, quer dizer, da tentativa de se justificar Deus diante da maldade existente no mundo, né? E o Weber trabalha com esse conceito não do ponto de vista teológico, é claro, do ponto de vista sociológico. E ele vê, ele até exagera, mas por outro lado ele segue a tendência da teologia de sua época, né? Ele vê como aristocrática a nossa discussão. Eu queria falar uma coisa para as pessoas mais assim, quem está ainda Voltamos. não conhece esses autores ainda, né? Mas vamos lá. Estamos de volta. Não, tá ótimo. Você falava da diferença do Weber com Nietzsche. Sim. Né? Tem até algo consoante ao Nietzsche, em que o Weber se enreda numa discussão, embora o Weber é uma relação muito complicada com o Nietzsche, bem polêmica, né? Tem que exagere a afinidade teórica deles, de uma forma até meio... não escondendo preferências pessoais, quer dizer, queria que os dois, né, pensassem de forma semelhante. Mas o Weber faz algumas alusões interessantes a alguns elementos da teoria do Nietzsche, inclusive a teoria do ressentimento. Né? Tem até um colega meu aqui da UEG que gosta desse tema, que estuda isso. Bom, mas tem um outro tema que me chamou a atenção, que os dois quase que se aproximam, e para falar de um sacrifício do entendimento, um sacrifício do intelecto e tal. O Weber vê, de uma forma bem diferente do Nietzsche, que a teologia, a saída da teologia ao campo... Esse campo que desagradava o Hegel, por exemplo. É a saída que vem desde o Schleiermacher. É um campo mais dos sentimentos religiosos, de uma relação intimista. O Weber usa até uma analogia com a música. Ele vai falar: a música nossa não é a mais monumental, é a intimista. Quer dizer, assim como no gosto musical, não tem mais obras como a do Bach, esse tema religioso maravilhoso, essa coisa que te leva ao céu, né? Mas nós temos só aquela coisa romântica que eu gosto dos dois, sou até suspeito de falar, mas eu gosto mais do Bach. Mas eu não vou dar aqui minha opinião de juízo de valor, mas é claro, são mundos aqui musicais completamente diferentes. Um, né, tem coro, tem órgão. Órgão é uma coisa, né, transcendental ali, né? Instrumentos, né, de sons celestiais, tem né, o cravo e tal. E o Chopin ali com piano solo, com sentimentos íntimos, particulares, né? A religião, ela se torna, claro, desde a Reforma, uma questão individual, uma relação pessoal, tal. Isso para o Weber, sem dúvida, é atualíssimo. E ainda assim, não tem como ser diferente de qualquer linha, né? A Reforma deixa esse caminho aberto para a religião se adaptar ao mundo desencantado. Se eu não posso mais exagerar aqui em propor aqui um sobrenatural, se eu não posso mais atribuir aos rituais um significado mágico, né, a religião vai se reduzir ao campo dos sentimentos íntimos. Né? E nesse campo, para o Weber, ou você escolhe o caminho da religião e faz o sacrifício do intelecto, ou você escolhe o caminho do entendimento e abre mão dos valores éticos e religiosos. O campo da política, o Weber apresenta assim também. Né? Aliás, seria legal o pessoal que gosta
hoje de misturar as coisas da pior forma, né? O não iam gostar de ver o que o Weber fala, e talvez até achem o Weber uma pessoa simpática, né? Ele acha que no momento que se entra na política se faz um pacto com forças demoníacas, claro, falando metaforicamente. O Weber não acreditava em nada disso, né? O Weber era no máximo teísta, né? Segundo as pessoas que conviveram com ele, né? Mas ele diz isso, ou você está do lado aqui que vale tudo, vale a violência, vale, né, os meios da política, ou você vai para a igreja e fica pregando, não misture as coisas, né? Eu não concordo com o Weber, aliás. Eu acho que, embora a gente está vivendo num momento em que a gente talvez deva concordar com o Weber, né? Esse momento que nós vivemos, claramente parece que a gente tem que concordar com o Weber. Mas você vê o envolvimento na religião, numa luta humanitária, é uma outra história, é uma forma de participar politicamente. Mas o Weber não estava falando disso, sabe? Martin Luther King, né? Isso aí, isso daí. O Weber não estava falando disso, mas eu acho que também ele ia ficar com medo desse tipo de fenômeno, né? Como teria medo do que está acontecendo agora, politicamente, né? Sobretudo no Brasil, mas infelizmente não só no Brasil. A política, para o Weber, que ele se refere à política do político profissional, né? Por isso que é política como profissão, né? A melhor tradução da Politik als Beruf, né? Beruf no sentido mais comum do alemão, é profissão, né? A gente traduziu por vocação, tal. Quer dizer, mas é quem vive da política, quem quer fazer carreira política, né? Ou você faz uma coisa ou faz outra, né? Isso não entraria talvez no campo do, como a gente pode dizer, do engajamento. Eu não acho que o Weber seria contra o engajamento. Ele não é contra o engajamento. Ele é contra aquele que quer usar os valores num discurso político para ganhar voto, com um discurso em que ele sempre tem razão. Com o discurso em que ele está do lado de Deus e os outros do lado do diabo, entendeu? Com o discurso de quem está do lado de quem defende as criancinhas e os outros são os assassinos das criancinhas, não é? Por mais que o Weber fosse nacionalista, até em certo sentido politicamente um pouco conservador, não autoritário, mas ele ele tinha medo desse tipo de figura e das consequências retrógradas, né, que elas poderiam trazer, e dos caminhos sem volta, principalmente, caminhos sem volta para a política, né, dentro de um processo de sucessão, né, democrática, etc., né? Então, esses aspectos do Weber podem ser lidos, mas sempre com o devido cuidado. Eu até mencionei isso. Essa parte do Weber ele é datado, né? Ele não leva ao nazismo, mas ele respira o ar que leva ao nazismo. Dependendo da postura da pessoa, colega do Weber ia estar do lado do nazismo, talvez. A gente não dá para fazer adivinhação, né? O Weber talvez não, mas muitos colegas dele talvez sim, né? E não pensavam muito diferente dele, né? O Lukács fala algo assim lá na Destruição da Razão também, não fala? Passa. Sim, sim. No livro maldito do Lucas, né? O livro O Pedro Prado que chamou de livro maldito. O mau livro de um grande autor, né? Foi autor. Exatamente. Exatamente. Aliás, sobre o Lukács, você acha que a crítica passa pela ausência de uma ideia de totalidade no Weber, no sentido hegeliano mesmo? Com certeza. O Weber ele impõe esse tipo de limite à visão dos valores, e olha, é difícil discordar dele. É difícil. Esse campo não dá, é complicado, sabe? Eu gosto muito de contrapor, né, o Weber e o Lukács, Weber e Adorno, Weber e Horkheimer, até mencionei, é o que eu tenho estudado mais, né? Se num campo esses autores... eu comecei a falar uma coisa, cara, que era legal até retomar agora. Tem tudo a ver com o que eu estou falando agora novamente. Se por um lado, como eu disse, o Weber diz tudo isso ser um destino da nossa época, bom, essa é a indignação válida do Lukács. Destino? Que destino? O Weber fala de destino aqui nesse sentido que vem lá do mundo antigo, sabe? De que o destino da humanidade está na mão de poderes que está acima dele. Entendeu? Os deuses fazem os seus jogos e a gente que se vira. Né? A gente só se dá mal. Né? Os deuses têm seus planos e nós aqui só penamos. Né? Então, esse destino aqui, quer dizer, o destino que não está na mão dos homens. O Weber tem esse tom fatalista ao falar de destino. É destino, em nossa época ele usa várias vezes essa expressão. Nas 3 vezes aparece. Né? O Lukács se indigna, porque aí ele vê ali a falta de sujeito histórico. Não tem sujeito histórico, que destino, que nada.
Nós somos o quê? Nós somos animais, né? Nós não fomos nós que produzimos tudo isso, não somos nós que produzimos o Estado com essas características que ele tem, não foi a sociedade que produziu essas relações econômicas, não foi o Estado, a burocracia não produto da sociedade, que destina que nada, nós que damos rumo às coisas, né? Esse legado ali bonito, né, que vem desde a Revolução Francesa, ali, do idealismo alemão, né, ele tem ainda esses ecos no Lukács, e ele tem ainda um eco um pouco mais precavido no Adorno. Né? Até um pouco o fim da experiência socialista leva a uma postura um pouco mais cautelosa nesse aspecto. Quer dizer, não é um destino, com certeza, mas também parece um destino. Né? Então, entender o problema do Weber numa leitura em que tratamos do problema da ideologia, por um lado, para o Lukács, só é possível quando nós pensamos dessa maneira como você falou. É um problema que deve nos levar a pensar vários problemas dentro de um problema-chave, numa lógica de totalidade, englobante. Né? Claro, universal no sentido histórico e transitório, né? Mas numa lógica em que ele está presente em tudo. Na arte, na forma de pensar, da ciência, não é? Toda ela está, de alguma forma, limitada pelos limites ideológicos da época em que se vive, para o Lukács. Né? De um lado, então, o Lukács está colocando uma questão muito interessante ao dizer que o Weber não observa a ideologia, não passa pela cabeça, ele não sonha, ele nem entendeu, na época acho que ninguém entendeu direito esse conceito de ideologia. O Lukács vai ajudar a entender, o Benjamin, né? Vários outros ali vão ajudar a entender e vão reformular um pouco o conceito. O Marx nunca explicou nada disso. Né? Não tinha os manuscritos ainda, né? Publicados. Mas nem que tivesse, né? O Marx tem coisas que ele não explicou. Explicou o Engels explicou. Isso que é mais interessante. Depois que ele morreu, tentou explicar da sua melhor maneira e até atrapalhou um pouco às vezes. Às vezes ajudou. Né? O Engels tem umas cartas muito interessantes, tal, né? Que o Lukács usa também bastante. Né? Mas nesse campo da ideologia, de um lado, esses autores apresentam problemas com os quais o Weber nunca sonhou. Né? Então, para o Weber, a saída nesse campo dos juízos de valor é que o intelectual se atenha à honestidade intelectual. E o político também, sabe? O político se atenha à honestidade intelectual. Fale do que você vai fazer politicamente. Não leve a discussão da política para o campo dos valores, porque você leva para o campo em que você vai estar sempre certo para quem compartilha os valores. O campo da política para o Weber tem que ser o campo da discussão técnica. É assim que tem que ser mesmo. Eu acho que todo mundo que tem, né, uma noção do que é política, mesmo na prática, é difícil discordar do Weber, sabe? Como debate, o debate político, eu gosto um pouco também do espírito de porco, sabe? Aqueles caras que vão lá, falam um monte de bobeira. Eu me divirto, né? E ofende um ao outro. Tem gente que fica irritada, eu até me divirto. Né? Mas não é para ser assim, né? É para falar o que vai fazer, como vai fazer. Né? Isso é a racionalidade instrumental. É para discutir os meios. Os meios. Né? Não vamos discutir aqui se o Estado deve ou não acabar com a fome, se a prioridade do Estado é acabar com a fome ou é evitar a inflação. Essa discussão para o Weber, ela caminha para o campo dos valores, ela não tem resposta do ponto de vista da racionalidade instrumental. Mas se você está preocupado em acabar com a fome, diga como você vai fazer. E você falando como você vai fazer, eu não vou discutir se você deve ou não acabar com a fome, mas eu vou pensar, se você fizer assim, quais vão ser as consequências? Isso vai dar certo ou vai dar errado? Né? Isso que o Weber chama de ética da responsabilidade. A política tem que se restringir a isso. Né? No campo da ciência, para ele é a mesma coisa. A ciência tem que discutir meios e não fins. Né? Então, o cientista tem que falar qual a melhor forma de fazer algo, mas o dever ou não fazer esse algo não cumpre a ele. Né? Um elemento do texto do Weber que o torna mais atual do que ele era na sua época, o Weber diz até o seguinte, eu fico assombrado com isso, eu falo para os alunos, e eu nunca vi ninguém chamar atenção para isso. Né? O Weber diz assim, hoje na medicina, não cabe ao médico decidir se ele deve ou não prolongar a vida, mas como ele deve prolongar a vida, ainda que prolongar a vida seja uma coisa totalmente sem sentido e a pessoa não tem mais perspectiva de melhora. Veja, o problema da eutanásia, nem existia esse nome, eu acho. Né? É um problema atualíssimo, porque a medicina de hoje é muito mais avançada que da época do Weber. Né? A gente consegue prolongar a vida artificialmente aqui que não tem mais fim.
E esse dilema ético o Weber já percebeu quando a medicina estava engatinhando. E olhe lá, né? E porque para o Weber é o problema de que queremos dominar tecnicamente a vida. Essa questão não tem uma resposta que não seja filosófica ou teológica. O sociólogo não pode opinar, né? O especialista não pode opinar. O historiador não deve opinar, né? Deve, no máximo, interpretar esse sentido trágico, né? Então, o dominar tecnicamente a vida, né, que caminha para essa noção também de razão instrumental, e a visão também crítica dela, até do Marcuse, né, tem muito a ver com isso, né? Ela produz dilemas existenciais, dilemas éticos para o Max Weber. Problemas sem solução. Esse é um exemplo trivial. Os exemplos mais profundos são os melhores do Max Weber. São os melhores. O não relativismo do Weber, como eu mencionei, é o melhor da sua discussão, né? O que parece relativismo. E para um filósofo vai ser relativismo, porque o filósofo ele não vê os valores senão como conceitos, ele não entende os valores cultural, no sentido cultural, histórico, né? Então ele acha que dar uma solução para um problema filosófico vai fazer alguma diferença. Não faz diferença nenhuma. Não é um problema da ordem do pensamento, é um problema da ordem da vivência, da existência, né? É um problema que existe no plano prático, né? O Weber vai falar em sentido da ação, prático, né? Eu estou, desculpa, que inadvertidamente falando em existência, né? Que esse caso da eutanásia é uma questão existencial, entre outras coisas, né? Um problema dessa natureza. Então, Weber ele se defronta com problemas, e ele vê esses problemas, veja, como destino de uma época, né? A indignação do Lukács vem de cabo a colocar pontos interessantes, né? Então, primeiro, a honestidade intelectual que o Weber defende, ela não nos salva do problema da ideologia, porque o Weber não percebe ao mesmo tempo que os limites que ele impõe a esse discurso do cientista são os limites que impedem a transformação histórica. Tudo que leva à transformação histórica, tudo que leva à superação, né, tudo que leva a uma solução radical para o Weber, vai cair no campo da discussão dos valores e não pode ser discutido cientificamente. Então, ele como que se diz, né? Ele veda a boca do intelectual, né? Nesse campo. Ele né, põe como é que chama? Né? Uma mordaça, né? Ele amordaça o intelectual. Né? Isso o Lukács vê como ideologia e, para mim, ele mata a charada. Não é só do Weber isso. Esse é o diagnóstico do Weber. Isso não vale para o Weber. Isso vale para os intelectuais de hoje, né? E como cientistas, eles estão amordaçados, né? Você não pode escrever um artigo panfletário. Eu mesmo, se eu recebo para revisar um artigo panfletário, eu mesmo vou rejeitar, se ele não está bem fundamentado. É o destino da nossa época para o Weber, né? É a época dos especialistas, né? Ainda bem que tem outros campos, ainda bem que a gente pode escrever ensaios, né? Ainda bem que a gente pode escrever... O Weber sabia disso e dizia isso. Ainda bem que você pode escrever... O jornal tem um campo ali, ó, de opinião, né? Você é professor, não vai escrever um artigo científico, mas você escreve ali, ó, opinião. Né? Na época do Weber já tinha isso, né? O Weber vai falar assim, vai na praça, sobe num caixote e discursa, mas não vai falar dentro da sala de aula. Muitas vezes os textos dos filósofos para o jornal se tornam mais célebres do que suas grandes obras, né? Do Kant sobre o esclarecimento, por exemplo. Porque tem esse outro lado. Tem esse outro lado. A nossa ciência, a nossa filosofia, isso que nós estamos falando aqui, está fadado a não interessar ninguém. Ou a ninguém entender. Esse é o problema da ciência para o Weber. Veja, essa conversa fiada de pós-verdade, no fundo, não tem nada a ver com pós-verdade, porque essa coisa mais velha que tem. Saber que não tem verdade eterna, os cientistas já sacaram isso faz muito tempo. E não é por isso que isso nunca produziu esse discurso conservador de pós-modernidade que virou senso comum na boca do monte de pseudo-intelectual que, na verdade, quer defender o seu conservadorismo, né? Isso é uma coisa tenebrosa da época que a gente vive, tá? É uma coisa assustadora, né? Isso, no fundo, é uma consequência de outra questão que o Weber observou bem, de que, como o terraplanismo. O terraplanismo é uma consequência disso. A ciência se torna inacessível para o homem comum, vai se tornar, não tem jeito. Ou ele acredita ou não acredita. Ela se torna matéria de crença, né? Então, na época, isso preocupou o Tolstói, como eu mencionei, e o Tolstói fala, poxa, mas se é uma matéria de crença, no que ela é melhor que a superstição? Né? A superstição que foi terrível para o homem no passado, né? O Weber, ele vai além disso. Não é só aquela
ela depende de crença, isso é muito pior. Ela depende de crença num campo em que não tem como ganhar debates, não tem como convencer as pessoas mais, não tem como esclarecê-las, né? Se quiser pensar aqui no esclarecimento do Kant, né? Aliás, o Kant era, como dizia, né, o Nietzsche, um pessimista. O Kant chegou a desconfiar disso. O Kant chegou a desconfiar disso. Ele tem uma passagem muito interessante que ele fala, né? A vida humana é finita e o esclarecimento progride infinitamente. Então, nós nunca vamos poder participar senão numa parte do esclarecimento, né? Só que ele não sonhou com essas consequências mais drásticas que estamos vivendo. Nem acho que talvez nem o Weber. Mas o Weber chegou perto. O Weber chegou perto, né? Chegou perto, mas isso que é mais interessante, e para explicar o porquê, ao ponto de explicar sociologicamente o porquê, né? Não para fazer um discurso, para defender algum tipo de valor, mas justamente para nos alertar de que entramos num mundo em que os valores não só podem mais se conciliar, não pode mais haver consenso. Veja a diferença do Habermas para o Weber, né? Que leu muito o Weber, né? Não pode mais haver consenso racionalmente. Não tem solução lógica para o Weber, não tem solução filosófica, não tem solução. E se tiver, ela não chega ao homem comum. Porque se ela tiver, vai ser muito complicada. Aliás, é o problema da Teodiceia que você estava falando. Pode vir um Leibniz novo aí e fazer uma reviravolta na teologia. Mas até fazer isso entrar na cabeça de um simples devoto, de um religioso praticante, isso é outra história. O Weber saca isso na sociologia da religião. Então, ele não está tratando de questões teóricas ou teológicas, ele está tratando do sentido prático dos valores, né? Nós entramos no campo em que não tem... o mundo intelectual está atado, está limitado. Então, poxa, eu estou agora defendendo o Weber, estou fazendo o advogado do Weber, né? E isso não é destino de uma época? Isso não é um poder que está sobre nós? Né? E aí eu relembro o conceito de ideologia, esse conceito que eu gosto, né, de ideologia, porque tem outros conceitos de ideologia. Aí a ideologia não é exatamente um poder que parece estar acima dos homens, mas que não tem nenhuma materialidade, a não ser as relações históricas e sociais que os produzem, né? Então, nesse campo, o Weber beira, ele esbarra, né, no problema da ideologia, mas para ele toma as feições de um destino. E nessa primeira geração dos frankfurtianos, eles foram responsáveis por uma tentativa desse tipo, de associar essa crítica à razão instrumental ao conceito de ideologia e também a própria psicanálise, né? A questão do inconsciente. Você não acha que tem uma via por aí também? Não, é o que eu estou estudando, é o que mais me interessa. É uma via interessantíssima e, novamente, é uma via que infelizmente ficou atual. Infelizmente, queria que eu não precisasse mais estudar esses autores. Queria que ele já tivesse passado dessa época, que eles ficassem ultrapassados. Mas eles estão, infelizmente, muito atuais, né? Pelas épocas interessantes que vivemos, né? Que ele estava falando aqui, né? Essa maldição, né? Nós estamos, né, infelizmente, tendo que estudá-los novamente, né? E o Marcuse, eu nunca... A minha graduação é totalmente diferente do que eu estou ensinando. Na minha graduação, a gente ria desses autores ultrapassados da década de 80 que estavam com a cabeça presa na Guerra Fria, né? E hoje você lê eles, você fica assustado, né? Você lê eles, você fica assustado, porque é impressionante, é impressionante. Tem passagens do homem unidimensional que é o que nós estamos vivendo hoje, do Herbert Marcuse, né? E que aliás, isso é importante falar aqui para o público, né? Em português ficou traduzido como a ideologia da sociedade industrial, né? Mas o título original é o homem unidimensional, né? Mas sempre bom lembrar, né, que os títulos originais, eu não sei se corrigiram, acho que depois corrigiram, né? Deve ter subtítulo, pelo que eu não... Virou subtítulo. Na época já era subtítulo, mas acho que chegaram a corrigir, eu não sei. Enfim, né? Esse textinho, né, do Marcuse, que tem que ser lido com muitas ponderações críticas também, né? Tem coisas muito atuais, mas ele tem... Ele não se desvincula tão claramente dessa visão determinista que nós estamos falando,
mas o nível da sua reflexão não é determinista. É estranho isso no Marcuse, né? Mas ele usa, às vezes, um jargão determinista para falar de questões históricas, porque elas parecem assim. Isso é uma coisa assim, é que tem gente que leva ao pé da letra o Marcuse, leva ao pé da letra o Marx, né? O Weber não tem risco de fazer isso, porque o Weber escreve de forma pedante, ele mesmo disse. Então, você leva ele ao pé da letra, você entende tudo. Agora, levar ao pé da letra o Marx, né, é uma estupidez. Quer dizer, o Marx diz coisas, mas não era isso que ele queria dizer, né? O Marx diz que a máquina separou o homem, da indústria doméstica da indústria, né, da passagem da indústria manufatureira, da indústria doméstica para a indústria automatizada, a máquina separou o homem foi dividido. É claro que não foi a máquina não fez nada, né? Foram os homens historicamente que fizeram isso, mas as pessoas interpretaram estupidamente, né, o Marx, às vezes até por um determinismo da técnica, né? E o Marcuse entra nessa discussão, que parece que ele quer defender essa leitura, mas ele nunca se limita a ela. Ele fala como Marx por metáforas, né, muitas vezes, que soa determinista, que soa, né, fatalista, porque a ideologia nos causa essa impressão de um destino, né? Então, nos últimos cursos do Adorno, aliás, é um bom tema para dar uma arrematada nisso que estou falando, num dos últimos cursos do Adorno, né, de Introdução à Sociologia, que, aliás, foi traduzido na Editora Honesto pelo Wolfgang Leomar, né, uma tradução que ele fez do Adorno. Esse texto eu gosto muito, né? Eu tento trazer em sala de aula, mas isso não é, coitado, os alunos da graduação, eles penam um pouco, isso não é muito para graduação, não. Apesar de chamar Introdução à Sociologia, né? Inclusive, alguns coitados vêm lá na minha bibliografia e começam a ler isso aí eles ficam desesperados, pegam o primeiro texto para ler. Eu falo, não, isso aí eu só vou ler no final um parágrafo, não é para vocês ler de introdução, não. O Adorno, nesse último curso dele, ele vai tratar de questões que aparecem em outros escritos famosos dele, também que ele escreve com o Horkheimer, né? E vários elementos que ele já usou em textos, e a gente, ao ler, que já estudou, reconhece, né? E vai falar isso. O problema é que parece um destino. O problema também é que o desastre produzido pela sociedade, para nós, é como um desastre ambiental, um desastre natural, não é? Parece, mas, gente, é um absurdo que seja assim. Nós não podemos julgá-lo como sendo dessa maneira, mas nós não conseguimos lidar com ele senão como sendo assim, né? O que acontece com Mariana parece o que aconteceu num tsunami. É isso que está dizendo, né? Mas quem fez foi o homem, não foi a natureza, né? Não foi, a responsabilidade é 100% humana. A responsabilidade está ligada diretamente à forma como a sociedade se organiza, se administra, os meios de que ela se vale, né? Os meios administrativos, o tipo de racionalidade técnica que ela tem, né? A gente responsabiliza isso 100%. Não tem aqui, não é um terremoto, que é o movimento das placas tectônicas, é um produto da sociedade, né? E isso que eles escreveram a princípio, né, chamaram a atenção para isso, né, sobre, né, na época, né, sobre o Holocausto, né? Usaram esse jogo de linguagens para falar sobre o Holocausto na época, para causar esse impacto e entendermos o problema de sermos historicamente os sujeitos, mas não estarmos na condição histórica de sujeitos, né? De estarmos ainda sendo reféns do desastre, daquilo que a gente produz, dos absurdos, né? Veja, né, o estado aí onde você trabalha. Isso parece uma coisa inexplicável, não é? Uma coisa inexplicável que está acontecendo, né, no Amapá. Só que isso não é um desastre natural, sabe? Não é um tornado que passou ali nas Filipinas. Isso é um desses absurdos que a gente atribui 100% à sociedade. A hipocrisia dos valores que ela prioriza e os meios de que ela dispõe, né? Os meios técnicos de que ela dispõe, e como eles se instrumentalizam dessa forma em que nós não conseguimos controlar, ao contrário, eles nos controlam, né? Nós somos reféns, né? Nós nos tornamos reféns. Então, na época do Lukács, nessa reflexão do Weber, do fatalismo e de um destino de nossa época, soa estranho,
e basta para ele se indignar filosoficamente, talvez, e ele fica satisfeito. Já na época do Adorno e do Horkheimer, é lamentável porque ainda parece um destino. E não adiantou o Lukács ter escrito contra isso. E não adiantou o Lukács, me convencer que é diferente, que não é um fenômeno da natureza que estamos lidando aqui, mas um fenômeno produzido pela sociedade e que é igualmente desastroso e que nos leva para o abismo, e que nos leva à morte, que nos leva, né, a reconhecer a fragilidade da sociedade capitalista. Não é? Aliás, eu raramente concordo com o presidente da República, né, essa gripezinha, só um resfriado. Mas o problema é que o capitalismo não aguenta um resfriado. Não é? É isso que preocupou ele. Né? Não é uma doença assim tão mortal. Mata pouco. Mata pouco. Só que a gente não aguenta nem isso. A gente aguenta menos do que isso. Isso já está sendo insuportável. A gente não sabe as consequências disso. Você quer subestimar o problema? Pode subestimar, mas primeiro subestime as soluções técnicas que nós temos. Primeiro subestime o capitalismo. Né? Primeiro subestime as alternativas práticas que nós temos. Nós não estamos preparados nem para isso. Nós não estamos preparados nem para isso. Imagina aquilo que alguns já imaginam que pode vir. Né? Outra coisa, né, cara, que eu estava falando para você. Então, quando eu estava na graduação, esses autores que falavam coisas desse tipo, estava quase para ser mandado para o hospício. Cara alarmista, paranoico. Né? Esses são os tempos interessantes que nós vivemos. Nos tempos interessantes, esses caras se tornam atuais. Antes, eles eram paranoicos. Né? A gente ria dos autores da Guerra Fria, dos autores que escreveram sobre na época da Guerra Fria, sabe? Que falavam da destruição da humanidade por bombas nucleares. A gente ria disso na minha graduação. A democracia venceu, o liberalismo, né? Nós aprendemos a fazer diplomacia. Nós não temos nada que ameace a sociedade, as ameaças são imaginárias. Né? E, na verdade, os melhores desses autores, como Marcuse, ele viu que a ameaça da sociedade vem de dentro da sociedade. Né? A ideologia coloca a ameaça fora da sociedade. Né? O Marcuse mostra como a ameaça nasce de dentro, ela é engendrada pela própria sociedade. Né? Esses autores que, em determinada época, vão passar por radicais, por exagerados, por pessimistas. Eu fico contente de poder ensinar isso para os alunos e não ser taxado assim. Aliás, todo mundo me ouvir, todo mundo me escutar, né? Valorizar essa discussão. Né? Porque esse é um limite ideológico. Nós vamos estar sempre limitados ideologicamente. Quando a gente vive na época que não é interessante, só tem lugar para apologia barata, crítica superficial e discussões técnicas. Quando a gente vive em épocas interessantes, aí que vale a pena ler esses autores. Aí você pode, quando não vivemos em épocas interessantes, talvez nem precise de uma teoria social, nos moldes da teoria crítica. Pode fazer sociologia dessa pesquisa empírica. Ela é boa também. Falando sério, não estou sendo irônico. Mas tem época que a gente precisa de mais disso. Né? Esse tipo de reflexão, ela é míope. Né? Ela é míope e quando ela deixa de ser míope, dependendo da época em que se vive, se passa por delirante, se passa por alarmista. Né? É isso, muito bom. Foi bom rever você, conversar. Igualmente, Caio. Depois a gente faz uma parte 2 dessa conversa aqui. Depois que fizer. Se você... Um evento, coisa. Vamos continuar essa conversa, com certeza. Que não fique na gravação, que na próxima vez eu prepare alguma coisa para falar, porque dessa vez eu acabei de dar aula hoje de manhã, eu nem tive tempo de preparar nada. Não, mas assim que é bom. Melhor ainda. Falar a quente, de improviso, muito melhor. Obrigado aí, então, mais uma vez. Se você quiser dizer alguma última coisa antes de encerrar, fica à vontade. É isso aí, Caio. Pode cortar, então está de bom tamanho. Legal. Obrigado, então. Agradeço muitíssimo. Você não para, viu? Desculpa, Caio, você está falando aí para ser gravado? Pode falar. Não, eu ia só dizer que quem assistiu a gente aqui, eu agradeço também. Comentem o vídeo, o que vocês acharam e depois a gente continua essa conversa aí. Até mais.